Russell T. Davies, pisque 2 vezes se você precisa de ajuda. Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre o último episódio dessa temporada de Doctor Who, A Guerra da Realidade, The Reality War, escrito pelo Russell T. Davies, e é um episódio cheio de coisas, regeneração, voltas surpreendentes e também resoluções que talvez você diga, temos um problema aí. Então vamos destrinchar esse episódio inteiro e eu quero começar falando sobre o Russell T. Davies e o que aconteceu aí nessa temporada. Esse episódio vem com uma continuação do anterior, que era esse mundo dos desejos, o Wish World, criado pelo Conrad, pela Rani e também pelo Ômega. Na verdade, para trazer esse retorno do Ômega através desses desejos quebrados, né, que acessam o submundo e trazem o Ômega de volta para fazer com que ele seja o responsável pela volta dos Senhores do Tempo. O primeiro Senhor do Tempo traria os Senhores do Tempo de volta num experimento que a Rani criou. E aí a gente fica, nossa, quanta coisa, como o Russell T. Davies vai resolver algo assim, como ele vai trazer o Ômega de volta, ainda tem a Rani, tem tanta coisa para resolver, como ele vai conectar todos os pontos desses episódios sem que fique apressado e sem graça. E aí é que tá a questão. O Russell T. Davies não conseguiu resolver muito bem essa questão do Ômega e da Rani. Ele fez tudo, mas entregou uma resolução rápida e que não foi tão satisfatória. Mais ou menos como a gente viu na temporada anterior com o Sutekh também. Foi uma criação, um hype que deixou todo mundo empolgado, mas no final ele resolve de uma forma simples. Até que ponto isso é bom, né? Até que ponto isso é satisfatório? E eu acho que muita coisa que o Russell T. Davies está fazendo nessa era de Doctor Who é criar um hype imenso, criar histórias que são quase impossíveis de ser resolvidas e depois meio que tropeçar aí no episódio final. E eu entendo que foi isso que aconteceu. Os episódios dele nessa nova era estão sendo coisas para estimular. Ele quer estimular o cérebro a cada segundo. Os episódios não param. Um momento segue pelo outro e a cada momento tem algo novo acontecendo. A cada momento precisa um novo estímulo. E eu não sei se isso funciona bem. Eu acho que poderia acalmar um pouco as coisas, poderia ser um pouco mais lentas e desenvolvidas de uma forma melhor. E é isso que essa temporada, essas 2 temporadas dessa era pecaram bastante, em trazer resoluções rápidas para hype, para coisas que são explosivas e malucas e que todo mundo quer falar a respeito. Em uma era em que tudo precisa viralizar e tudo precisa de hype e empolgação, o Russell T. Davies faz o que é pedido, hype e empolgação, mas talvez aí nesse momento não esteja funcionando muito bem. E ao longo dessas temporadas eu comento sobre como elas são muito parecidas. Os episódios são similares, são temporadas praticamente espelho uma da outra. Por quê? Porque foram escritas ao mesmo tempo, foram produzidas ao mesmo tempo. E até a resolução, as entregas de plot aí do final da temporada, do Sutekh e também dessa com o Ômega e a Rani, são bem similares. Até mesmo o monstro do Ômega é bem parecido com a ideia do Sutekh ser aquele cachorro gigante e o Ômega ser esse monstro gigante que sai daquele lugar. Então são coisas que o Russell começa a colocar aí que ficam muito parecidas e é perceptível como essas 2 temporadas foram feitas ao mesmo tempo, pegando ideias uma da outra. Então eu não sei se funcionou muito bem eles terem jogado tudo isso numa vez só e não pensado um pouco mais sobre os enredos ao longo dos anos. Porque com certeza essa 2ª temporada ficaria bem diferente se ela tivesse sido escrita e produzida 1 ano depois ou 2 anos depois que seja. E aí são 2 temporadas também que trazem a Unity como essa parte principal, também para lançar aquele spin-off de Doctor Who que vai sair, o The War Between the Land and the Sea, que saiu o trailer também. Não me deixou muito empolgado porque parece uma série policial, só que com ET,
E aí eu fiquei meio assim, preciso assistir para ter certeza do que vai acontecer aí. Mas a Unity, como parte principal de resoluções dos episódios, também parece que cansa um pouco. Então eu não sei se 2 temporadas tendo esse mesmo padrão de escrita e mesmo padrão de resolução de episódios foi benéfico para Doctor Who nesse sentido. Teve tudo isso que eu acho que é o maior problema, essa resolução, mas também teve todas as outras coisas que foram ótimas de ver. Eu gostei como os episódios se resolveram na questão dos bebês, teve a Poppy, teve todo esse enredo do doutor também ser uma pessoa adotada, né, ter esse plot da criança temporal, que começa lá na era do Chibnall, aí a gente vem para essa era com a Ruby Sunday sendo adotada, toda essa questão, teve os Space Babies também, então é uma temporada que gira em torno de bebês, gira em torno dessa questão do doutor ser adotado e também do doutor não poder ter filhos, que é bem curioso aí. A birregeneração é a forma dos Senhores do Tempo terem filhos, ficou uma coisa meio ambígua aí, o doutor não pode ter filhos pós a destruição que o mestre causou em Gallifrey. A gente se pergunta, e a Susan? O que tá rolando? Como a Susan aconteceu? Como ela existe, né? E eu imagino que isso seja pro futuro da série, tudo isso fique pras temporadas das eras próximas que vão vir. A Susan, por que ela apareceu agora? Por que ela não voltou? O que aconteceu aí? Mas tudo nessa nova era é sobre a família do doutor, sobre o doutor ter ou não família. E isso fica claro nesse episódio, também fica claro como a Ruby Sunday é parte principal da resolução dele, quando ela, tendo visto universos alternativos em 73 jardas, agora consegue ver esse universo alternativo também aqui nesse episódio, percebendo que as coisas não estão 100% certas, mesmo tendo sido tudo resolvido, algo está muito estranho. O doutor e a Belinda agora têm uma filha, como isso vai funcionar? E eu gostei que ela foi a pessoa que conseguiu ver isso, conseguiu ter essa noção de que não, isso não tá 100% certo, a gente precisa resolver esse negócio, o mundo não pode ficar desse jeito. Ela desejou que o Conrad fosse feliz, mas em troca a Poppy sumiu, então um cara que não merecia nada foi lá e viveu a sua vida feliz, enquanto isso a Poppy sumiu. E aí o doutor, né, se sacrifica mais uma vez, regenera por causa disso, né, para salvar essa criança e fazer com que o mundo volte ao normal. E agora a Belinda tem uma filha e todas as memórias, né, agora são da Belinda tendo uma filha, a Poppy. Então eu gostei como tudo isso se encaixou, como tudo isso se resolveu. Algumas pontas obviamente ficam abertas para o futuro da série, o que aconteceu com o Rogue, né, o Ladino, o que aconteceu com a Susan, o dente lá que a mão com as unhas vermelhas pegaram, o dente do mestre, o que rolou aí, o que vai acontecer, quem é o chefe, né, que a Anita cita nesse episódio, e a Anita que volta, depois daquele episódio especial de Natal, a Anita volta com o hotel, né, e eu gostei como aquele episódio se encaixou aqui, a mesma coisa com a Joy, né, que o doutor vai lá e regenera, olhando para Joy, que é uma estrela, e ele mesmo se transforma numa estrela no universo quando ele regenera. Achei tão bonito isso, né? E o doutor regenerando com um sorriso, porque a 13ª doutora disse para ele regenerar com um sorriso, regenerar feliz. E essa aparição da Jodie Whittaker foi incrível, porque traz essa sensação de conexão com Doctor Who. Tudo aqui se conecta, essa era se conecta com a anterior, tudo fica mais bonito de se ver. E eu gostei de ver a Jodie sendo escrita como uma doutora que traz as dicas pro 15º doutor, que mostra para ele o que ele deve fazer em seguida, e também mostra pra gente como público como os doutores são diferentes, né? Quando você vê um na frente do outro, quando eles interagem, como essas personalidades mudam tanto. E eu adorei que Doctor Who fez isso. Mas é sim um caso do Russell T Davies fazer um episódio e colocar tantas coisas que você não tem tempo de pensar
o que está acontecendo. Por isso que eu pergunto, Russell, pisque 2 vezes e me diga se você tá bem, porque são muitas coisas, ele tá colocando muitas ideias em uma coisa só, e talvez, eu não sei até que ponto isso é benéfico pra série ou não, mas não significa que não tenha sido lindo e maravilhoso ter visto essa reunião da Jodie com o Chute-Gato. E óbvio, aqui aconteceu um problema muito sério que durante a semana alguém comentou todos os vazamentos de Doctor Who no canal e eu fiquei muito triste em ter visto isso, porque no momento que eu bati o olho eu já tinha lido o nome da Jodie e eu sabia que alguém foi lá e catou vazamento e escreveu nos comentários. Prontamente eu bani a pessoa e essa pessoa não vai ter a possibilidade mais de fazer isso aqui no canal, mas eu já deixo avisado que, apesar de não ter estragado a minha experiência com o episódio, com toda essa era, porque eu nunca deixaria uma pessoa desconhecida estragar a minha experiência com Doctor Who, eu já deixo bem claro aqui para todo mundo que acompanha o canal e pensa em ou ofender as pessoas ou falar coisas para mim a respeito da minha opinião e por não concordar com alguma coisa que eu falo e usar termos que não são respeitosos comigo ou colocar spoilers que não são bem-vindos porque você leu vazamentos da série ou leu rumores sobre a série, pode ter certeza que eu tô considerando muito se vale a pena continuar fazendo vídeos aqui no canal. Então fiquem aí pensando muito nisso e sobre as ações que vocês tomam quando fazem isso. E óbvio, eu tô falando só sobre quem faz isso, não sobre quem nunca fez isso e assiste o canal e gosta. Mas eu também preciso pensar na minha vida. Será que vale a pena eu ter essa relação em que algo vai ser contado pra mim quando eu não queria saber só porque eu tenho um canal de Doctor Who? Se eu não tivesse o canal eu não ficaria sabendo disso e eu só comentaria os episódios com os meus amigos e dormiria sem problema nenhum e não ficaria vindo aqui fazer vídeos sobre isso. Pensem sobre isso e pensem sobre as ações no futuro também. E falando em futuro, e aí é o que a coisa fica louca mesmo, porque o Doutor regenera na Billie Piper, a Rose, a antiga companion do Doutor, lá no início da série. Foi quando Doctor Who voltou, a Billie Piper foi uma ponta-chave aí na volta de Doctor Who e ela teve, assim como Christopher Eccleston, David Tennant, ela foi principal para essa volta, esse sucesso de Doctor Who. E aí ela retorna aqui como uma personagem que vai ser a 16ª Doutora. O que ela vai ser? Vai ser mais uma personagem como o 14º Doutor que veio e ficou em alguns especiais e depois vai embora? Como vai ser essa relação? Eu não li nada, eu não sei o que vai acontecer no futuro. As únicas informações que eu tenho são a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo, então eu não sei o futuro dessas informações, mas até o momento a Billie Piper tá aí como a nova doutora, mas ela não foi creditada como doutora. Em nenhum bastidor da série, em nenhuma informação até o momento diz que ela vai ser a nova doutora a partir de então. Então eu fico assim, qual é a ideia aí? Porque Doctor Who, a partir dessa regeneração, diz, sim, a série está renovada, ela vai continuar, mas como ela vai continuar? Porque ainda não foi produzido nada, não foi gravado nada. A gente vai ter especiais em 2026, como foi nos especiais de 60 anos, para depois ter uma temporada em 2027, ou o que vai acontecer aí? Então é bom a gente ficar ligado para saber qual vai ser o futuro da série nesse sentido, mas eu tô muito empolgado para ver a Billie Piper como uma doutora, possível doutora, porque era uma coisa que eu queria ver acontecer. É interessante essa ideia de trazer rostos antigos de companions, enfim, de personagens e transformar essas pessoas em doutores. Eu acho que a Billie Piper tem um potencial muito grande em ser uma ótima doutora. Eu queria também que a Michelle Gomez fosse a doutora. Enfim, muitas possibilidades, muita empolgação. O cérebro da gente fica louco para tentar entender todas essas coisas, quais são as consequências de todo esse enredo maluco que o Russell T Davies criou. E óbvio, tem muita coisa para ser resolvida na próxima era da série e em tudo que vem nas próximas temporadas, que com certeza Doctor Who não vai ser cancelado e vai continuar por muito tempo, porque o Russell já tem os planos dele. Mas eu também queria que a série não banalizasse a regeneração. Eu queria que a regeneração fosse uma coisa eventual, que fosse uma surpresa grandiosa,
e que não fosse a todo momento, a cada uma temporada, a cada 2 ou 3 episódios, por causa dessas decisões de fazer especiais aleatórios, trazer o David Tennant de volta, a cada momento regenerar e acabar banalizando essa ideia tão poderosa que Doctor Who tem de mudar o ator ou a atriz principal quando é necessário mudar. E eu acho também que o chute ficar só 2 temporadas foi assim, um desperdício de potencial. Agora ele estava começando a avançar mais, eu esperava que ele ficasse mais umas 2 temporadas pra gente ver esse doutor indo mais profundo, sabe? Como foi o Peter Capaldi, como foram outros doutores anteriores, e é uma pena que eles tenham decidido manter ele só 2 temporadas. Eu queria ver mais, assim como o Christopher Eccleston lá no passado fez 1 temporada só, e ele tinha muito potencial para continuar. Aqui o chute também fica aí com esse gosto amargo na boca de que ele podia muito mais, eles podiam ter feito muito mais com a história dele, e ele acabou ficando só esse pouquinho tempo em Doctor Who. Mas enfim, é a vida, vamos ver o que vai acontecer no futuro, e eu peço para você dizer nos comentários o que achou desse episódio final, diga com respeito, fale coisas bonitas, e de preferência não comente rumores nem vazamentos, porque eu não faço isso quando gravo meus vídeos, tudo que eu gravo e falo é porque eu pensei e decidi colocar aqui. Então meus vídeos nunca vão ser de spoilers de coisas que eu li, porque eu não leio spoilers. Então espero que vocês façam a mesma coisa, não leiam spoilers e não contem para as pessoas sobre o que acontece nos episódios se você leu vazamentos. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!